Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Não é fácil acompanhar a política nativa. Estive fora do país durante o fim de semana e quando regressei à pátria, domingo à noite, tentei informar sobre as eleições na Madeira. O tom dos comentadores na televisão era sombrio. Miguel Albuquerque, que todos davam como vencedor, tinha perdido as eleições. Como explicar a hecatombe? Demorei alguns minutos até perceber que não houve hecatombe. A coligação PSD-CDS, para minha surpresa, tinha vencido o pleito e faltava apenas um deputado para compor o ramalhete da maioria absoluta. Eis a primeira regra da política portuguesa. Quando o PS perde e depois consegue formar governo, como em 2015, isso é considerado uma vitória retumbante, de tal forma que se enraizou na cabeça do povo a ideia peregrina de que Passos Coelho perdeu as eleições para António Costa. Quando o PS e o CDS vencem e ainda por cima conseguem formar governo, isso é uma derrota simbólica ou uma vitória amarga ou um desaire, para usar a linguagem técnica dos técnicos. A direita, no fundo, só ganha se tiver percentagens próximas da idolatria, como na Coreia do Norte. Se ficar abaixo dessas cifras, é um vexame. Verdade que esta patológica visão das coisas não é um exclusivo nosso. Aqui ao lado, a vitória do PP espanhol também foi uma derrota. A vitória essa pertence ao PSOE de Pedro Sánchez, disposto a rasgar a Constituição e a lei para ter os independentistas da Catalunha no mesmo barco. Quando isso acontecer, já imagino os comentadores de serviço a aplaudirem o faro político e a capacidade de reinvenção do líder socialista, o verdadeiro vencedor das eleições de julho. Os comentadores de serviço podem ser desonestos, mas pelo menos são coerentes. E por falar em coerência, gastei o meu latim bastas vezes a denunciar os fanáticos da causa verde que atacavam obras de arte com tintas e outras mistelas. E isto, claro, antes de se colarem às paredes dos museus ou às próprias obras e terem de ser arrancados de lá. Em vão, seguindo a sensibilidade do tempo, estes números não mereciam condenação, mas louvor. Privados de futuro, os jovens tinham o direito e o dever de vandalizar o que entendiam. A Mãe Terra era mais importante do que os artefactos ultrapassados de um mundo irremediavelmente branco, masculino, ocidental e ecocida. Espero que estas vozes se façam ouvir agora, depois do ataque ao ministro Duarte Cordeiro na CNN. A ideia era falar sobre a nova energia verde. Um grupo de ativistas preferiu usar ovos com tinta verde na farpela e no rosto do senhor. Felizmente para ele, estas encantadoras crianças não tiveram tempo para se colarem às suas barbas, talvez por não verem no ministro um objeto estético de relevo. Melhor assim. Para além do vexame, o ministro seria ainda submetido a uma dolorosa depilação a frio assim que os seguranças entrassem em cena. Seja como for, estava dado o recado. As modas lunáticas que começam sempre lá fora acabam por chegar cá dentro com o tradicional atraso. Não se esqueçam de aplaudir. Certa vez, almoçava em Londres com uma amiga. A poucos metros, uma figurinha ridícula almoçava também com a sua corte, embora estivesse mais interessada em gesticular e gritar para todo o espaço. Devia haver um mecanismo qualquer nos restaurantes que permitisse abrir alçapões sempre que os comensais excedessem certos decibéis. Ali não havia. Os empregados, solícitos e sorridentes, agiam como se estivessem na presença de uma divindade. Na altura, não reconhecia divindade com os seus cabelos longos e barbas bíblicas. Soube depois que era Russell Brand, um ator, influencer e, segundo a revista Prospect, um dos mais importantes pensadores do nosso tempo. O pensador agora está acusado por várias mulheres de crimes sexuais sortidos. Crimes que, em certos casos, eram do conhecimento do establishment progressista, onde o pensador medrou com sucesso. Tal como no caso de Harvey Weinstein, todos sabiam até deixarem de saber. Ou, como diria Oscar Levant sobre Doris Day, é impressionante a quantidade de pessoas que se tornam virgens de um dia para o outro.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.